Paula, muito obrigado por mais uma vez aceitar nosso convite aqui no Jornal do Novo Tempo. Boa noite. É sempre um prazer, Hélio, falar com você e com os telespectadores. Paula, a gente está vivendo uma situação bastante complicada no cenário político nacional depois dessa delação da JBS, com acusações muito sérias contra o presidente Michel Temer. A OAB já também disse que vai abrir, já assinou um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer, embora ele diga que não vai abrir mão do cargo. A gente pode perceber que a fragilidade em torno do Temer já começa a ser sentida, com base, por exemplo, no jantar que ele fez ontem, ofereceria ontem para aliados e acabou cancelando ao longo do dia porque percebeu que não haveria quórum para ele receber. Isso é um demonstrativo de fraqueza já no entorno dele, Paula? Com certeza, né, Hélio? Eu acho que na medida em que essas gravações vieram a público, isso fragilizou muito a posição do presidente da República, frente à sua base de apoio, que era uma base muito sólida, muito grande, mas que nesse momento ela começa a se fragmentar em função dessas denúncias. Eu acho que o Temer ele perdeu sim a capacidade de governabilidade dele. Agora, diante desse cenário, o Paula, a gente fica numa falta de visibilidade ainda muito grande, porque de um lado a gente tem aí o presidente Temer dizendo que vai se manter no cargo, de outro a gente vê possibilidades de um enfraquecimento da base aliada. Agora, a base que o Temer tem é muito grande dentro da casa, tanto na Câmara quanto no Senado. Ainda que haja uma fragilidade, ele ainda pode continuar tendo um bom número de deputados e senadores aliados a ele, mas isso não é garantia de que ele vai conseguir manter o governo e principalmente as reformas estruturantes. Com certeza, Hélio. Mesmo que ele tenha ainda mais da metade dos parlamentares sob seu controle, mas é bom sempre lembrar que na reforma da Previdência, por exemplo, ele precisa daquela maioria qualificada e não a maioria simples. Então ele teria uma dificuldade muito grande em aprovar essa reforma, que é uma das reformas colocadas como fundamentais pelo próprio governo, né? E eu acredito que no aprofundamento dessas investigações devem surgir novidades, devem surgir novas coisas que vão fragmentar ainda mais a sua base. Agora, eu acho que talvez o caminho menos traumático para solucionar isso efetivamente esteja lá no julgamento da chapa Temer e Dilma, e na medida em que essa chapa for cassada, então ele não continuaria na presidência, e aí nós buscaríamos a alternativa que seria ou uma eleição indireta, que é o que tudo indica até o momento, ou então com uma aprovação de uma emenda constitucional, fazer uma eleição direta. E quem também acabou entrando numa situação talvez até mais complicada do que a do presidente Temer é Aécio Neves, que era presidente nacional do PSDB, se licenciou para poder guardar as forças todas para a defesa própria dele. O Aécio está numa situação complicadíssima e coloca o PSDB também numa situação, junto com ele, bastante frágil, Paula. Com certeza, o Aécio tem uma situação muito delicada hoje. A situação dele, ela respinga no PSDB que nesse momento se encontra dividido entre desembarcar, a posição de desembarcar do governo Temer, ou, como alguns defendem, se manter mais um pouco até que as coisas se aprofundem mais no processo de investigação. Agora, de qualquer forma, o futuro político do Aécio está completamente comprometido e, obviamente, que isso também ajuda a desgastar ainda mais a imagem do PSDB, que é um partido que, num primeiro momento aí da Operação Lava Jato, foi muito preservado, mas que vem aparecendo constantemente nas delações de diversos delatores, como um partido que também foi muito beneficiado por esses esquemas ilícitos e irregulares. Muito obrigado, Paula, pela sua participação outra vez com a gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Bom, e aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo o economista Edson Trajano, que também analisa, além de economia, a política. Afinal de contas, não dá para desassociar uma coisa da outra. Trajano, obrigado pela sua companhia outra vez. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. Trajano, a gente tem acompanhado essa situação no cenário político nacional com tristeza, porque queira ou não queira, sendo aliados ou contrários a Michel Temer, um escândalo dessa magnitude pode e tem provocado consequências econômicas devastadoras, como ocorreu também no momento do impeachment, naquele processo penoso de transição entre a saída da Dilma e a entrada de Michel Temer. A gente estava começando a ver, apesar de alguns fatos serem
serem passíveis assim, de análise mais profunda, mas havia uma expectativa de melhora para a economia. Então, de um modo geral, nós temos que pensar que a política sempre atrapalha a economia e pode ajudar em alguns momentos. Mas eu vejo com bons olhos essa situação, dessa crise, exatamente essa atual, no campo político. Por quê? Crise é possibilidade e oportunidade de mudança. De um modo geral, o governo Temer liderava, junto com grupos empresariais, não necessariamente o empresariado nacional, mas alguns empresários, e sobretudo com o setor bancário, uma proposta de reforma no país, com reformas no setor previdenciário, reforma trabalhista, e essas reformas, de um modo geral, não interessam ao povo brasileiro. Consequentemente, essa nova crise política enfraquece o governo atual, consequentemente, essas reformas não vão avançar. Isso, para a sociedade brasileira, eu vejo como positivo. E nós temos que entender que nem sempre aquilo que é bom para o mercado financeiro de um modo geral, e a maioria das notícias são pautadas no mercado financeiro, ou seja, se a bolsa subiu ou a bolsa caiu, se o dólar subiu ou caiu, isso não é bom para a sociedade brasileira de um modo geral, principalmente nos últimos anos. Então, nós já temos conversado várias vezes aqui que nos últimos anos teve um setor de atividade econômica que continuou ganhando, mesmo com a maioria perdendo. Então, se o projeto do governo Temer, e nós temos que entender que também esse é o projeto da equipe econômica que está lá atual, é manter esse lucro de atividade econômica do mercado financeiro, mesmo em um cenário de retração das atividades econômicas, eu vejo para a sociedade brasileira um aspecto positivo nessa delação da JBS e, consequentemente, o fim de um processo que levaria a reformas estruturantes que não atendem o interesse da sociedade brasileira. Claro, compreendo. Agora, tem uma questão também envolvida aí, Trajano, que é o que a gente sempre fala nesses momentos de crise dentro do país, que é a visão do exterior e principalmente do investidor, não é? A gente já acompanhou aqui, inclusive com você falando, explicando que para muitos empresários, para muitos investidores, compensa mais investir no mercado do que investir em produção no país, né? Falando aqui do Brasil. E aí, quando a gente passa por um transtorno como esse, mais uma vez visto aqui no país, parece que as chances de que a indústria se recupere, de que investimentos na indústria sejam feitos, parece que isso é mais uma vez postergado, mais uma vez jogado para depois. Nós temos que pensar que não só no governo Temer, mas mesmo no governo Dilma e até parte do governo Lula, o que falta é uma política para o setor produtivo. Isso é muito claro na divisão de forças hoje no governo Temer e no Congresso Nacional. Ou seja, quem está na liderança do governo hoje, no aspecto econômico, são exatamente o grupo mais ligado ao setor financeiro e o grupo ligado ao setor produtivo tem pouca força, exceto o agronegócio. Então, ou seja, nós podemos pegar o setor industrial, por exemplo, no Brasil. Foi feito um loteamento político, do qual foi dado um cargo de ministro a alguém que não era da área, representando um partido nanico, que é o PRB. Então, ou seja, você tem uma força política muito desproporcional dentro desse grupo hoje que está administrando o país, em favor do Ministério da Fazenda. Inclusive, o Ministério da Previdência foi extinto e foi anexado ao Ministério da Fazenda. E o Ministério da Fazenda, junto com o Banco Central, é formado por um grupo que atende muito mais o capital financeiro e muito menos o capital produtivo. E as reformas encaminhadas pelo governo Temer também entram nessa linha, ou seja, atende o interesse do mercado financeiro e menos do setor produtivo. E nós temos que pensar que empresário nacional e trabalhadores precisam estar do mesmo lado, em favor do setor produtivo, porque é isso que leva o país ao processo de desenvolvimento. E essa crise eu vejo como aspecto positivo, crise como momento de oportunidade, de repente nós podemos virar o jogo. Virar o jogo é o quê? É colocar o país, e principalmente as lideranças políticas, a serviço do país e a serviço da maioria da população brasileira e não favorável a um determinado grupo. Sim. E eu separo muito bem essa ideia de setor produtivo empresarial e o setor financeiro empresarial. A atual condução econômica do governo também é extremamente prejudicial para o setor produtivo nacional. Muitos empresários não estão vendo isso. E aí, qual o resultado? Essa crise pode ser oportunidade de mudar esse jogo.